Leitura do livro de Jó. Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma tela em branco diante de vocês. Agora, pensem em todas as cores que poderiam usar para pintar essa tela. Os tons vibrantes de alegria, os matizes escuros de sofrimento, as nuances sutis de crescimento e transformação. Hoje, nossas leituras nos apresentam uma tela rica em cores, pintando para nós um quadro de humildade, revelação e alegria divina. Começamos nossa jornada com Jó, uma figura que muitos de nós conhecemos por seu sofrimento intenso e sua perseverança inabalável. Mas o Jó que encontramos hoje não é o homem atormentado do início do livro. Este é um Jó transformado, um homem que passou pelo fogo do sofrimento e emergiu com uma compreensão mais profunda de Deus e de si mesmo. Eu te conhecia só de ouvir, diz Jó, mas agora meus olhos te veem. Que declaração poderosa! Quantos de nós podemos dizer o mesmo? Muitas vezes, nosso conhecimento de Deus é de segunda mão, baseado no que ouvimos de outros, no que lemos em livros.
Mas Jó teve um encontro pessoal e transformador com o Deus vivo. Este encontro leva Jó a uma profunda humildade. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Jó reconhece que, diante da vastidão e da majestade de Deus, sua própria compreensão é limitada. Ele falou de coisas que não entendia, tentou encaixar Deus em suas categorias humanas limitadas. Não é assim que muitas vezes agimos. Tentamos entender Deus com nossa lógica humana, explicar seus caminhos com nossa sabedoria limitada. Mas, como Jó, somos chamados a uma humildade que reconhece que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, seus pensamentos mais altos que nossos pensamentos. E ainda assim, notemos que a história de Jó não termina com humilhação, mas com restauração. O Senhor abençoou os anos seguintes de Jó mais do que os primeiros. Deus não apenas restaura Jó, mas o abençoa abundantemente. Isto não é uma promessa de prosperidade material para todos que sofrem, mas um lembrete poderoso de que Deus pode trazer beleza das cinzas, vida da morte, bênção do sofrimento. Agora, voltemos nossa atenção para o Evangelho, onde encontramos os 72 discípulos retornando de sua missão, transbordando de alegria. Senhor, eles exclamam, até os demônios se nos submetem em teu nome. Podemos sentir o entusiasmo em suas vozes, a emoção de terem experimentado o poder de Deus fluindo através deles. Jesus compartilha sua alegria, mas também a redireciona. Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que lembrete importante. Nossa maior alegria não deve vir do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. Não é nosso poder ou nossa habilidade que importa, mas nossa identidade como filhos amados de Deus. E então, vemos Jesus irrompendo em uma explosão de alegria espiritual. Eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta é uma inversão surpreendente dos valores do mundo. Não são os intelectuais, os poderosos, os influentes que necessariamente compreendem os mistérios do reino de Deus. São os pequeninos, os humildes, os de coração aberto, aqueles que se aproximam de Deus com a confiança de uma criança. Não é esta mesma lição que Jó aprendeu através de seu sofrimento? Que toda nossa sabedoria e entendimento humanos são como poeira diante da sabedoria infinita de Deus. Jesus continua: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui está o coração do Evangelho, que o Deus infinito e incompreensível escolheu se revelar a nós através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos pintar nossas vidas com as cores vibrantes que vemos nestas passagens? Primeiro, somos chamados à humildade. Como Jó, precisamos reconhecer os limites de nossa compreensão. Não podemos encaixar Deus em nossas categorias limitadas. Em vez disso, somos convidados a nos abrir para o mistério de Deus, permitindo que Ele expanda nossa compreensão e transforme nossa visão. Segundo, somos chamados a buscar um conhecimento experiencial de Deus. Não devemos nos contentar em conhecer a Deus apenas de ouvir, mas devemos buscar vê-lo com os olhos de nosso coração. Isto significa cultivar uma vida de oração profunda, de intimidade com Deus, de abertura à sua presença em nossa vida cotidiana. Terceiro, somos convidados a encontrar nossa alegria primária não em nossos sucessos ou realizações, mas em nossa identidade como filhos amados de Deus. Nossos nomes estão escritos no su, que verdade gloriosa. Isto nos dá uma base sólida de alegria que não depende das circunstâncias mutáveis da vida. Quarto, somos desafiados a nos tornar como pequeninos diante de Deus. Isto não significa infantilidade ou ignorância, mas uma abertura de coração, uma disposição de aprender, uma confiança simples em Deus. É nesta atitude que os mistérios do reino são revelados. Finalmente, somos chamados a nos regozijar na revelação de Deus em Jesus Cristo. Através de Jesus, temos acesso ao Pai. Através dele, podemos conhecer o coração de Deus.
Que privilégio incrível! Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos, como Jó, passar por nossas provações e emergir com uma visão mais clara de Deus. Que possamos, como os discípulos, experimentar a alegria de ver o poder de Deus operando em e através de nós. E que possamos, como Jesus, nos regozijar na sabedoria do Pai que se revela aos corações humildes e abertos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, transformando suas vidas em uma obra-prima de cores vibrantes que reflete a glória de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.